Amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor possa estar alcançando todos os nossos lares e abençoando assim todas as nossas famílias. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor para esse momento de nosso culto nos lares no domingo à noite, como temos feito nesses últimos dias, e estamos orando para que logo, pela graça de Deus, estejamos juntos no templo para adorarmos o Senhor. Hoje, aproveitando o momento que estamos vivendo, eu quero compartilhar com os irmãos uma pequena porção da palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, mas basicamente o verso 1 e 2. E quero fazer isso, amados, considerando que esses tempos difíceis que nós estamos vivendo têm deixado a gente pasmados, assustados com o que a gente presencia nesses dias. Começando pela falsidade de remédios que devem ser usados para salvar vidas, a falsificação de remédios como álcool gel e outros. O que dizer de ladrões que roubam remédios e insumos dedicados a essa pandemia? É coisa que assusta a gente. Aquele que falsifica o remédio, aquele que rouba o remédio para vender. E pior ainda, daqueles políticos corruptos que usam essa situação de pandemia para desviar dinheiro público, superfaturar compras. Isso é extremamente absurdo, é nojento a gente ter que ver tudo isso. Mas eu te digo ainda que, para mim, pior do que tudo isso, até mesmo o político corrupto que rouba o dinheiro público, para mim são os falsos profetas, aqueles pregadores da mentira em nome de Deus. E é o que mais vemos hoje. Alguém já disse que o desespero do homem é a oportunidade de Deus. Deus não precisa de oportunidades do homem para agir na vida dele. Deus age quando quer, como quer, do jeito que quer. Mas uma coisa é verdadeira: o desespero do homem é uma oportunidade de Satanás manifestar a sua ação através de falsos mestres, falsos pregadores. Esses dias mesmo, passando por um certo lugar, ouvi um pregador dizendo: olha, nessa cidade, como profeta do Senhor, eu declaro que essa doença, Covid-19, não vai chegar nessa cidade. Eu saí dessa cidade com um caso a mais do que já tinha. Então, irmãos, são profetas que falam pelo seu próprio ego, ou movidos por Satanás, ou fruto de ignorância mesmo. Por isso fazem assim. Então, nós somos exortados na Bíblia quanto aos falsos profetas. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 1, ele diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Jesus também, em Mateus capítulo 7, verso 15, ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso 2, ele diz assim também: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, dos falsos mestres, dos falsos pregadores. Acautelar é ter cuidado com esses pregadores. Então, é isso que nós queremos trazer para você nessa oportunidade, uma porção da palavra de Deus que nos ajuda a pensar sobre essas pregações e profecias desses últimos dias.
Hebreus de 1 a 4 diz assim, se você tiver a sua Bíblia aí na sua mão, pode abrir em Hebreus capítulo 1, leremos do verso 1 ao verso 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos orar. Senhor, nós rogamos que, por Tua bondade e misericórdia, o Senhor possa nos dar compreensão da Tua palavra, entendimento. Por isso te rogamos, ó Deus, desvenda os nossos olhos, ilumina a nossa mente e nos ajude a compreender a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Quanto à Epístola aos Hebreus, não podemos saber com exatidão quem foi que a escreveu. Alguns dizem que foi Paulo, outros que foi Barnabé e outras opções. Fato é que ninguém pode afirmar categoricamente quem é o escritor que Deus usou para registrar a carta aos Hebreus. Também não fica bem definido a questão dos destinatários da carta. Sabe-se que eram cristãos convertidos, oriundos do judaísmo, e que estavam ameaçados com uma volta ao paganismo, ao judaísmo, uma apostasia. Por isso, no capítulo 2, por exemplo, você vai ler o escritor exortando para que eles se apegassem com firmeza às verdades ouvidas para não se desviar delas. Havia nessa época seitas, os judaizantes, por exemplo, tentando introduzir coisas da lei na fé cristã e com isso ameaçava a sã doutrina. Então a carta, ela trata sobre isso. O conteúdo da carta é admirado por todos que estudam essa carta. É de fato belíssima e é relevante para os nossos dias, como toda a Escritura. Há excelentes exposições acerca desse texto que nós lemos. Nós não vamos fazer uma exposição, apenas comentar o verso 1 e o 2. Mas se você quiser aproveitar exposições belíssimas e profundas desse texto, você pode recorrer no YouTube mesmo, aí às pregações do pastor Augusto Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes e outros, mas especialmente esses dois nós recomendamos. Na epístola, ela ensina com clareza a superioridade de Jesus. Mostra que Jesus é superior aos profetas do Antigo Testamento, que Jesus é superior a Moisés, superior aos anjos, superior a Josué, superior a Arão, que Cristo ofereceu um sacrifício muito mais excelente, perfeito do que os sacrifícios do Antigo Testamento. Mostra que a revelação de Deus em Jesus é superior e final. Esse é o ponto importante que nós queremos trabalhar. A revelação de Deus, ela é progressiva no Antigo Testamento, começa em Gênesis e vai progredindo até culminar em Cristo. Cristo é o ápice da revelação de Deus para os homens. Tudo que Deus tinha que dizer à humanidade, ele concluiu em Cristo Jesus. Ele é, como diz o próprio versículo 3, é o resplendor da glória, é a expressão exata do ser de Deus. Então, essa passagem é extremamente importante para os nossos dias. No verso 1 e 2,
Observa na sua Bíblia, está escrito assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Verso 1. Então a ideia de que Deus existe e que Deus se revela, Deus fala com o seu povo, com a criação. Então, a existência de Deus é afirmada pelo escritor e que Deus, ele se deu a conhecer, ele se revelou. Deus não foi achado pelo homem. Não somos nós que encontramos a Deus. É Ele que nos encontra, é Ele que nos acha. Aqui o escritor fala exatamente isso. Havendo Deus outrora falado. A ideia de que Deus falou aqui, Deus falou no passado pelos profetas, muitas vezes, de muitas maneiras. Ele falou a Adão na viração do dia, falou a Noé, falou a Abraão, a José, e de muitas maneiras, por sonhos, visões, teofanias. Ele falou a Josué, falou a Samuel, e isso vai sendo registrado até o último profeta Malaquias. Então Deus falou aos nossos pais, pelos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras. Mas Deus não fala mais assim. Ele falou, não fala mais. Então não quer dizer que Deus não possa falar ao seu coração, é claro que sim. A ação do Espírito Santo, Deus pode te convencer de coisas pela ação do Espírito Santo na sua mente, no seu coração. Mas Deus não fala mais. Por isso que nós não usamos mais a expressão: o Senhor, essa noite o Senhor me falou que eu deveria dizer isso para vocês. Não. O que nós falamos é o que está escrito na Bíblia. Por isso que a voz do profeta hoje não é mais assim falou o Senhor, mas é assim está escrito. A Bíblia diz, a Escritura ensina. Essa é a palavra do profeta hoje, que proclama a palavra de Deus. Então Deus não fala mais assim. No verso 2, ele disse: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Deus no passado falou aos nossos pais de diversas maneiras, de vários modos. Agora, nesses últimos dias, o passado contrastado com esses últimos dias. Os últimos dias, segundo nós entendemos, eles começaram com a vinda de Cristo. E esses últimos dias é esse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Esses são os últimos dias. Nós estamos vivendo esses últimos dias, caminhando para o último dia, para a última hora, para o juízo final. Então nós não cremos que o milênio seja algo vindouro, mas que o milênio já está presente. Nós já estamos vivendo esses últimos dias, da primeira vinda à segunda vinda de Jesus. E nesses últimos dias ele nos falou, não por profetas como no passado, mas falou pelo Filho, segundo a Bíblia, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Os profetas, eles não eram herdeiro. Jesus é o herdeiro de todas as coisas e o Criador de todas as coisas. Então, agora ele nos fala pelo Filho. E a Escritura Sagrada, em Mateus capítulo 22, verso 29, Jesus falando aos saduceus, ele diz: olha, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Então, nós precisamos conhecer a Escritura, porque Deus nos fala através dela. Em João 5,39, Jesus diz que são as Escrituras que testificam dele. Então, nesses últimos dias que nós estamos vivendo agora, Deus nos fala pelo seu Filho e através da Escritura Sagrada, através da Palavra de Deus. Então, é inconcebível quando você vê um profeta dizer nos dias de hoje que
não aceita tal pandemia, não aceita tal doença, que essa doença não vai atingir aqui ou acolá. Se Jesus, no Sermão do Monte, no sermão escatológico, especialmente registrado em Lucas, ele fala que nos últimos dias seria marcado, caracterizado por guerras, rumores de guerras e pandemias, como essa que estamos vendo agora. E não será a última, a não ser que Jesus volte logo. Mas pelo jeito teremos outras, porque isso são sinais que marcam os últimos dias e a volta de Jesus. Então a falta de conhecer a Escritura é que leva as pessoas a dizer coisas absurdas em nome de Deus. Mas você não deve se impressionar quando alguém fala em nome de Deus, em nome de Jesus. Se você recorrer à Escritura, no capítulo 7, verso 21 a 23, você vai ouvir ali uma passagem interessante, vai ver ali uma passagem interessante. Jesus dizendo, olha, a algum grupo de pessoas, vocês não vão entrar no céu. Mas Senhor, nós pregávamos em Teu nome, nós expelíamos demônios em Teu nome, nós fazíamos milagres em Teu nome. E Jesus vai dizer para eles, vocês faziam tudo isso em meu nome, mas eu não vos conheço, porque vocês faziam tudo isso e concomitantemente, simultaneamente a isso, vocês viviam em pecado, praticavam o pecado. Então, por causa das vossas iniquidades. Então, não basta você ficar impressionado quando alguém chegar, em nome de Deus eu estou te dizendo isso. É preciso ver o caráter desse profeta, o estilo de vida desse profeta. Se ele vive como filho de Deus, se ele anda como um filho da luz, se a sua vida é firmada na verdade da Escritura ou em mentiras e axiologias. Então, nesses últimos dias, ele nos fala pelo Filho, Jesus. Se você quer conhecer a Escritura e conhecer a mensagem de Deus para nós, nesses últimos dias, então leia o Evangelho de Marcos, capítulo 13, de 1 a 37. Leia Mateus, capítulo 24, 25 e 26. Leia Lucas, capítulo 21, de 5 a 37. E leia também 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12. Essas palavras nos ajudarão a entender os últimos dias que estamos vivendo. E que quando uma cidade ou mesmo um filho de Deus é acometido por uma doença, por uma pandemia, uma epidemia, ele não deve ser considerado incrédulo ou alguém vivendo em pecado. Isso é bobagem. A Bíblia não ensina isso. Não podemos dar crédito àqueles que chegam dizendo, o Senhor me revelou, o Senhor falou comigo dizendo. Mas você deve crer naqueles que chegam dizendo, olha, a Bíblia diz, está escrito em tal lugar, e é assim. Quanto às últimas coisas, temos que ouvir o que Jesus disse, não o que pessoas estão dizendo por aí. E essas passagens que nós citamos nos Evangelhos de Tessalonicenses vai te ajudar a compreender isso. Elas irão nos ensinar como serão os últimos dias, que sinais devem acontecer e já estão acontecendo, como devemos nos preparar para isso, para a volta do Senhor, confiando nele, na sua palavra, tão somente nele e na Escritura. Por isso que nós defendemos a ideia do sola Escritura, só a Escritura, só a Bíblia, nada além da Bíblia, nada além da Escritura. Portanto, amados, que o Senhor nos ajude a ter o discernimento espiritual para crer nas mensagens que estão sendo pregadas, nos vídeos que estão sendo divulgados e dizendo coisas que a Bíblia não diz, coisas que são resultado do coração deles, das fantasias deles, não do ensino bíblico. Mas, de novo eu repito, leia Marcos 13, Mateus 24 a 26, Lucas 21 e 2 Tessalonicenses 2.
e essas passagens poderão te ajudar. E você, membro da Igreja Presbiteriana da Paz aqui em Redenção, caso tenha dificuldade e queira conversar sobre isso, você pode usar o nosso WhatsApp, tanto no grupo da igreja quanto no PV, para que nós possamos esclarecer mais acerca do que falamos. Que Deus nos abençoe.